Muito bom dia a todos. Deixa eu aqui o reloginho que começou a contar agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, acabei de me levantar, mas eu não posso perder o foco das coisas. Eu quero falar com vocês sobre muitas famílias, muitas pessoas que passam perrengue nessa vida nossa aí. Não são poucas não, né? Muitas das vezes nós justificamos nossos erros, mas eu quero falar algumas coisas para alguma dessas pessoas que não tiveram oportunidade na vida, que não tiveram também ideia para poder criar uma coisa legal, uma coisa bacana, um trabalho honesto, entendeu? Um trabalho honesto. E muitas das vezes a única forma realmente é o mais fácil de ganhar dinheiro. Muitas das vezes, sempre, na verdade, vou corrigir algumas palavras minhas. Sempre é errado. O nome errado já diz, não tem como você justificar a sua pobreza ou a sua dificuldade para você fazer algo errado, algo ilícito por lei, né? Então, por mais que nós conhecemos muitas pessoas, políticos mesmos, né? Porque pensa aqui comigo, a maioria das pessoas parecem ser ricas, mas ninguém nasceu rico. Brasileiro aí, provavelmente ninguém nasce rico não. Todo mundo nasceu pobre. Ou seja, todo mundo nasce sem absolutamente nada. E muitas famílias não têm recursos, muita família não tem condições financeiras, muitas pessoas não têm condições absoluta nenhuma. E muitas pessoas já estão acostumadas, habituadas a viver em certos ambientes. Um ambiente realmente que ela pode ter mais um pouquinho de dinheiro na vida dela. Mas antes ela não tinha. Mas ela vive ainda como ela vivia antes. Ou seja, sem nada. Na cabeça dela, na mente dela, ela vai ter sempre as mesmas coisas, vai sempre comprar as mesmas coisas. Muito raramente muda alguns itens diferentes na compra de qualquer outra coisa. Quer saber? Eu vou falar para vocês realmente das coisas e das experiências que eu tive em casa, na minha própria casa, realmente durante esses anos todinho que eu tenho morado com minha avó. É o seguinte, não tenho vergonha de dizer realmente que minha avó realmente me criou desde pequeno, desde 7 anos de idade mais ou menos. Eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, mas era bem pequeno, era bem jovem. E minha avó foi a pessoa que cuidou de mim, realmente eu sou esse homem hoje, me tornei esse homem hoje graças realmente a ela, pela bondade dela, pelo carisma dela, pelo caráter que ela teve, todas as coisas que ela proporcionou para mim e tentou me ensinar, né? Porque você aprende quando se você quer, né? Você ouve as pessoas se você quiser, né? Porque muitas das vezes eu nunca parei para poder ouvir uma pessoa assim, ouvir de verdade, ouvir aquela pessoa, o que ela tinha a dizer, a história dela. Então, com minha avó eu fiz muito isso. Eu sempre gostava de ouvir as histórias dela, como que ela veio parar aqui, né, de onde que ela veio. Eu sempre gostei realmente de estar conversando essas coisas com ela. Eu acho que nós como seres humanos, eu acho que realmente, acho não, vou falar para vocês, eu tenho certeza disso, que muitas das vezes nós não queremos, não se trata de dinheiro, mas se trata só de você ouvir uma pessoa. Quem realmente estudou psicologia, igual realmente eu estudei pedagogia, e dentro da pedagogia também tinha a psicologia, né? Tem a psicologia, na verdade, tem a psicologia. Então você estuda um pouco de psicologia, socialismo e assim vice-versa. Todas as coisas que se englobam, né, política social, né, tem muitos assuntos muito bacanas dentro realmente de uma área que você vai querer atuar. Então, uma delas, eu vou falar para vocês, tem pessoas hoje que têm dinheiro, mas antes essas pessoas não tinham dinheiro. Então, realmente, elas ainda na mente dela, na cabeça dela, ainda ela está vivendo aquele passado. Por mais que ela tenha um pouquinho de dinheiro mais, um pouco mais de recurso, né? Então, nossa educação brasileira é o seguinte: minoria tem bastante dinheiro, a maioria tem menos dinheiro. É um, é, é um convívio social meio desigual. Mas por quê? Por causa do conhecimento, por causa dos estudos, por causa de um item que é essencial para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Até então, eu já tenho 25 anos tocando realmente uma coisinha que eu sempre gostei, que era apenas um passatempo,
que eu gostava de fazer, que é trabalhar como eletrônicos. Hoje realmente é uma profissão que eu estou tentando realmente aí me estabelecer dentro dessa área. E cada vez mais tem mais aplicativos, a tecnologia, tudo vai se desenvolvendo e eu tenho que estar me atualizando constantemente, né? Tenho aprendido bem mais, realmente é muito gostoso realmente da gente dizer, poxa, eu estou aprendendo, né? É muito bom, é prazeroso, porque as coisas mudam. Passar do tempo, 1 ano, 2 anos, a tecnologia muda, né? Agora, realmente, ontem, recentemente, já tem anos que eu estou conversando isso com os colegas meus, com os amigos meus, né? Com os amigos aí, que constantemente tava falando, rapaz, sabe aquele telefone, o Ulifone? Um Ulifone é o seguinte, é um cepo de um telefone, ele tem 12.000 miliamperes, ele fica aí uma semana carregado aí. Ele não é que eles tentaram construir um telefone daquele tamanho, do tamanho de um Motorola antigo, um tijolão, né? Um telefone muito grande, pesado. Por que eles construíram um telefone daquele tamanho? Devido à bateria. O material que estava sendo usado na bateria de lítio, para você durar muito mais tempo, proporcionava o tamanho daquele aparelho. Para ter mais capacidade de recarga, né, para ter mais durabilidade. Mas só que agora, lá na China, ou junto com outras tecnologias, né, tem um lugar também que é uma ilha, né, uma ilha tecnológica, eu esqueci o nome, mas exatamente tem um nome, a bateria tem um nome, tem o primeiro nome desse local, dessa ilha, que é uma ilha de tecnologia que é desenvolvida e que a China realmente quer absorver essa ilha, que fala que faz parte dela, quer absorver essa ilha, beleza. Deixa eu ver aqui, porque eu vou pegar o nome certinho para vocês, para que nós possamos ter o conhecimento. É um polo, uma ilha. A ilha da tecnologia no mundo. Deixa eu ver se é assim, eu vou conseguir encontrar, eu vou ver o nome dela aqui. Lá em Taiwan. Essa ilha é em Taiwan, só que o nome tem um nome, rapaz, específico que eles chamam lá. Bom. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Lá tem inteligência artificial, geopolítica envolvendo Taiwan, sobre o impacto econômico e domínio aí em Angla. Taiwan, centro da revolução do IA. Taiwan, mas realmente é essa ilha de Taiwan, mas tem um nome específico lá, mas tá beleza. Lá eles realmente inventam processadores, né? A empresa central abriga o TSMC Taiwan, semicondutores manufaturados, company, fabricante mais crítica e visada na cadeia de suprimento tecnológica mundial, né? No mundo. Então tá aqui a ilha da tecnologia no mundo atual. O termo refere-se primeiramente a Taiwan, centro global da fabricação de semicondutores e chips, essenciais para a economia digital. No entanto, no contexto recente de inteligência artificial, o termo também tendo sido associado a uma forma curiosa a Anglar, Ilha do Caribe, que administra domínio de internet, né? Uma internet dos caras lá é 10G, mano. É muito rápido. Mas quando chegar a 10G aqui realmente para nós, eles já estão lá em 20G. É o que o especialista realmente estava dizendo. Então eles evoluem muito rápido. Só que a nossa evolução, nós não conseguimos acompanhar a tecnologia, não. Não compramos a tecnologia nova. Nós compramos, o Brasil já compra a tecnologia já todos os outros países já estão cansados de usar. Desse jeito. 4G foi chegar agora vai para 5G. Os caras já estão lá em 6G, já, lá embaixo. E nós ainda estamos panguando aqui em 5G. 5G, tá vindo tudo 5G, 5G. Os caras já estão cansados de usar 5G. Tem mais de anos, deve ter uns 4 anos já que os caras já estão usando 5G. A gente saiu de 4G agora. Chegamos no 5G. Agora todos os aparelhos estão vindo 5G. 5G, porque não tem mais 4G. Entendeu?
Então eles vão fazendo, construindo, fazendo, e a gente não consegue acompanhar, não dá conta. A tecnologia está tão avançada que aqui em Conceição de Macabu eles trouxeram um robozinho daquele, uma criança robô, tava lá dançando lá, as crianças gastando ali na praça, beleza? Uma criancinha robô, né? IA. Tecnologia artificial aí. Ah, menino, senhor. E beleza. Sabendo disso, lá em Taiwan, que tem essa ilha, né, que eu esqueci o nome, que eles dão lá realmente devido. Calma aí, gente, rapidinho. Beleza. O que acontece? Aí, meus amigos, meus caros colegas, vou falar pra vocês. Eu não aceito realmente nada que seja ilícito ou errado. Na verdade, eu não aceito, não. Não aceito. Muitas das vezes nós podemos fazer por impulso, mas a correção ela tem que ser vista, né? A gente tem que corrigir. Não, porque não pensei antes. Agora realmente vou corrigir isso aqui, né? Mas beleza. Então, uma das coisas realmente pelo qual eu quero falar com vocês é o seguinte. Sobre esse assunto, né, sobre as coisas que eu estou falando para que as pessoas vivem conforme as coisas que elas já sabem, já aprenderam desde pequeno, vem trazendo, a gente traz realmente um karma muito grande, né, da nossa essência, da nossa existência, que é a falta de dinheiro, né? Então tem muita gente que corre, tem muitas pessoas que correm para o lado errado, né? Um caso que não é isolado, que todo mundo conhece, a prostituição. Por que existe a prostituição? As pessoas que não conseguiram, né, atingir o seu potencial na vida, elas optam para as coisas mais fáceis, que é vender o seu próprio corpo, infelizmente. E tem muitas mulheres que são casadas, né, que foram largadas, abandonadas pelo seu primeiro marido, com filho ou outra coisa. Muitas das vezes ela quer vender o seu corpo, né? O seu corpo, a sua intimidade, para ter um conforto, para ter realmente o que dá de comer realmente ao seu filho, para poder dar, entendeu? É uma coisa que eu vou falar para vocês, é desagradável dizer, é desagradável falar, mas infelizmente ocorre isso entre nós, entendeu? É uma coisa que eu detestaria realmente estar indo, vendo isso acontecer no meu país, acontecendo no meu Brasil, de verdade, com o povo brasileiro, não só com o povo brasileiro, mas como lá na África também eu tenho visto muitos documentários, né, das barbaridades que eles fazem por lá. É muita coisa errada, gente, é muita coisa mesmo. A gente fala, pô, é porque essas coisas são necessárias. Cara, na sua consciência, eu sei, eu tenho certeza que esse mundo nosso, ele não foi feito para as coisas tá dando errado porque a nossa consciência, nós querendo ou não, o objetivo da nossa criação aqui na Terra é para sermos testados, entendeu? Nós vamos ser testados na carne, né? Ou seja, mas podemos viver uma vida mais abundante, podemos ter uma vida com mais clareza, cara. Então, tem muitas especulações de entendimento, divergência sobre o anticristo ou da pessoa fazer as coisas melhores. Tá entendendo? Por que existe isso? Porque o inimigo ele não quer que o mundo caia nesse lado da balança, que é conhecido como justiça. Por que é justo? Mas na própria escritura, na Bíblia, fala que nós teremos 1000 anos de paz, em que Satanás ele será preso, acorrentado, não terá poder para enganar a gente. Então o nosso vamos ter consciência. Nós vamos ter pelo menos 1000 anos de consciência. Então vamos supor um exemplo. Se eu for viver esses 1000 anos, Deus permitir, porque Ele é Deus, então nada é impossível. Mas se eu fizer algo hoje para que esses 1000 anos possam funcionar, é fazer o que é certo, cara. Então o que é certo é isso daí. Depois desses 1000 anos, já não estará mais sobre minha responsabilidade. O que deu para me fazer, eu fiz. Mas se o povo começou a decair novamente, a perturbar a paz, é porque o inimigo teve poder sobre alguém, teve influência sobre alguém. Então ele se soltou, né?
Porque tudo é a questão que Deus ele fala biblicamente, quando a gente permite que o mal entre, é pelos nossos erros. O mal ele só entra na nossa vida pelos nossos pequenos atos de erros. Quando você abre a porta, abre uma brecha ou abre uma janela. Aí ele entra. Como que ele entra? Bom, eu vi uma situação na rua. Vou te dar um pequeno exemplo. Você não precisa fazer coisa grandiosa que o inimigo entra na sua vida, não. Coisas pequenas, pedras pequenas que faz você tropeçar e você cair, e você se arrebentar. Uma pedra pequena, uma pedra grande, você nunca vai tropeçar, que você tá vendo ela, você vai levantar o pé. Mas tu vai arrastar o pé. Tu não tá vendo a pedra, mas a pedra tá lá. É uma coisa muito pequena, ela tá com a pontinha toda só para fora. E você arrasta o pé, você pum, dá aquela topada. De verdade, já aconteceu isso comigo aí. Ainda bem que eu tava de tênis. Mas doeu, tá? Doeu que eu tive que bater em algum outro lugar lá. Realmente a pedrinha me desequilibrou. Eu bati num troço grande lá. Entendeu? Mas uma pedrinha. Eu tropecei na pedra pequena, né? Mas dei uma topada com o pé nos dedão que eu senti. Mesmo com tênis. Mas então, são exemplos da nossa vida. São coisas que nos acontecem que às vezes nós não vamos dar moral, nós não vamos dar importância, mas são coisas que vai nos arrebentar futuramente. Então quero dizer para vocês, para todos vocês que estiverem vendo esse vídeo, assistindo este vídeo, com um coração sincero, vamos procurar fazer as coisas certas. Vamos procurar eliminar o inimigo da nossa vida. Porque o inimigo ele vai estar conosco constantemente, nos vigiando, esperando um erro nosso. Quando a gente errar, alguém já está sabendo que nós erramos e vai vir com tudo. Que exemplo disso? Tráfico de droga. Bom, todo mundo dali é amigo. Pá, tá beleza. Dizem, né, ser amigos. Mas tem alguém que manda, tem alguém que domina, tem alguém que realmente comanda aquilo dali. Né? Quando a gente tem uma pessoa sem noção por trás disso daí, só devido ao poder, eu tenho poder, porra, eu posso. Estão enganados. O inimigo ele pensa dessa maneira, Satanás ele pensa dessa maneira, não só ele, mas todos os seus seguidores. Eles pensam dessa forma. Então ele quer que mais que você se lasque. Porque eu nunca vi um traficante rico que hoje está vivendo a sua vida tranquilão lá no Caribe. Não conheço não. De verdade, eu não conheço não. Se alguém que está assistindo aí é um cara desse, me desculpe realmente dizer. Mas então é que você foi talentoso. Você foi talentoso. E você deixou outras pessoas te representarem enquanto você está recebendo o teu. Então foi esperto. Mas a esperteza, quando descoberta, o ciclo é quebrado. A verdade é essa. Então não tem como eu tentar me esconder, porque por mais que eu viva escondido do homem, mas ainda vem a justiça divina. Essa eu não passo não. Aí ó, muitas pessoas perderam a vida por sua causa. Vai na minha conta. Tá lá na minha conta, ó, fulano perdeu. Poxa vida, porra, eu matei alguém, puta que pariu. Porque eu tô mandando, eu sou dono do negócio. Se eu mando, as consequências são minhas, não é de quem foi lá e fez, não. Apesar que quem fez também terá uma soma de culpa. Ele irá assumir a parte dele. Mas quem está mandando? Quem realmente é a pessoa responsável por trás de tudo que está mandando? Então vai cair tudo na minha conta, gente. Tudo na minha conta. Porque eu sou o cara. Então eu que estou mandando, vai cair na minha conta. Então para que isso realmente não possa acontecer, nós vamos fazer umas correções nas nossas vidas. Fala, poxa, gente, hoje eu tenho um dinheiro suficiente para poder abrir uma empresa. Mesmo que o negócio realmente que eu estava lá é ilegal, hoje eu tenho um dinheiro para poder abrir uma empresa. Vou abrir uma empresa limpa. Limpa. Mas eu não quero fazer lavagem de dinheiro só porque eu vou abrir uma empresa agora, mas eu não quero as coisas erradas. Se você puder fazer isso, cara, eu agradeço. Sabe por quê? Eu agradeço se você puder fazer isso. É porque tem muitas pessoas, eu não tenho condições na vida, eu não tive oportunidade, eu não tive isso, mas eu quero dar essa oportunidade a todos vocês. Todos vocês podem agarrar essa oportunidade.
Aqueles que não agarrarem essa oportunidade é porque não quer realmente crescimento, não quer sair da mesmice, não quer sair da miséria. Porque comigo realmente não tem miséria não, irmão. Não vai ter miséria não. Comigo não vai ter miséria para ninguém não. Nós vamos ter trabalho digno, vamos ter salário digno. O que é um salário digno? Ah, o salário mínimo hoje está pagando R$ 1.600. Cara, eu não sou presidente da República não sou prefeito, não sou vereador, mas eu vou fazer minha parte. A minha parte eu vou fazer pela minha cidade, pela minha gente, pelo meu povão aí. Eu vou fazer isso devido à capacidade a qual realmente eu tenho. Eu vou buscar trazer empresas para aqui, para essa cidade, aonde eu tiver, quanto mais dinheiro eu tiver, eu vou estar investindo. O meu investimento é esse, cara. Vários e vários anos eu aprendi a investir. Eu estou estudando investimento, entendeu? Gestão de empresa, e tem o secundário também que eu não terminei, também que eu comecei a fazer também estudar, né? É para poder tocar minha empresa, trocar os meus negócios. Não tem como, cara. Não tem como a gente não querer aprender as coisas. Temos que aprender, a verdade é essa. É, o mundo, ele nos dá várias oportunidades. Tem oportunidade boa, mas tem oportunidade ruim. A oportunidade ruim acata aqueles que não têm consciência, não têm memória, entendeu? Não tem ideias. Então tem pessoas que não têm ideia mesmo. Então não é a culpa não é do mundo não. Não tem como você culpar Satanás, não tem como você culpar a Deus. Entendeu? Se você não tem ideia, se você não tem, busca. Alguém vai ter ideia, vai te dar um conselho. Eu já dei muitos conselhos, já conversei com muitas pessoas. Elas não tinham ideia do que elas iam fazer na vida delas. Mas de acordo pelo pouco conhecimento que elas tiveram, vai fazer isso, cara. Entendeu? Muitas das vezes só precisamos que abra uma janela para nós. Só precisamos que abra uma janela. E essa janela, quando ela é aberta, não pense em tentar abrir outra janela do mesmo jeito. Ah, que tá dando certo, tô ganhando dinheiro aqui. Feche essa janela e abra uma porta. Porque a porta vai vir muito mais dinheiro do que aquela janela que você entrou, conseguiu conquistar algumas coisinhas. Então fecha ela. Fecha ela que você vai sair da mesmice, que você vai sair da miséria. Então, tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas nunca saiu da miséria. Continua na mesma miséria. Porque a miséria não é a falta de dinheiro. Vou falar uma verdade para vocês. A miséria é falta de consciência. É pessoas que não têm consciência, não têm ideias, não têm princípio moral. Isso é pobreza. Não ter princípio moral. Então você vai estar sempre buscando fazer o errado. Você vai estar sempre poder criticando os outros, afundando os outros. Vai estar sempre puxando o tapete dos outros. Sendo que nós aprendemos ao contrário. O que Deus nos ensina é o quê? Nosso Criador. O que Ele nos ensina? Não puxe o tapete do seu irmão. Não puxe. Não cobiça nada que não é teu, não cobiça nada do seu vizinho, não cobiça nada do seu irmão, não cobiça nem a mulher, nem o carro, nem a casa, não cobiça nada dele. Porque você pode também ter. Então vamos começar acertando, gente. Vamos começar acertando. As coisas não estão dando certo, é o político. A gente bota a culpa lá no político. Não, não é o político. É a nossa consciência. Você sabe por quê? O político vai bater na porta da sua casa, na época da política, né? E o cara vai te oferecer um dinheiro, vai te oferecer um material. Mas por que ele não ofereceu desde o primeiro ano que ele assumiu a prefeitura? Por que ele não foi lá na sua casa, não visitou a sua casa, não foi lá? Fulano, bateu a porta, bateu, normalmente pelo menos se ele batesse uma vez por semana na porta da casa de alguém, de Conceição de Macabu, né, algum macabuense, ele faria diferença na cidade. Por quê? Ele não iria ajudar somente uma única pessoa, uma única família. Ele iria estar ajudando a cidade inteira. Dentre esses 4 anos, né, os recursos que o Estado recebe, se ele soubesse trabalhar com a cabeça, se ele soubesse trabalhar com finanças, se ele soubesse trabalhar com o dinheiro, se ele soubesse investir o dinheiro em coisas que dá lucro, eles teriam muito mais dinheiro, fariam muito mais dinheiro. Mas o que a prefeitura faz? Eles vão embolsar o dinheiro que entra, que o Estado manda, todo mês. Um puto de um dinheiro. Todo mês.
dinheiro de pagamento de servidores públicos, dinheiro para infraestrutura, para obra, dinheiro para saúde, dinheiro para educação, vem dinheiro para todas as áreas. Mas esse dinheiro nunca chega nessas áreas. A questão toda é essa. Aí você tem um desfalque. Dentro desse desfalque financeiro, você vai trabalhar com o mínimo. Você não pode trabalhar no máximo. Trabalhar no máximo é o quê? Faculdade, universidade, escola pública, vários cursos realmente técnico, curso profissionalizante, né? Vai estar sendo feito dentro da cidade. Agora, por que Conceição de Macabu não tem empresas boas? Não tem uma empresa tecnológica, não tem realmente um parque de exposição legal, bacana, né? Que o povo está ali durante anos e anos, está ali mantendo o parque de exposições. Por que não tem pessoas trabalhando o tempo todo? Por causa do desfalque do dinheiro. Não tem o dinheiro aqui, então tem que tirar o povo dali. Por que os bairros não tem uma pessoa que está sempre limpando ali, mantendo os bairros limpos? Aí eu tenho que botar um grupo de pessoas durante um determinado tempo, vão fazer a limpeza nas ruas, nas rodovias, nas BRs, vão fazer a limpeza nos bairros. Não tem, mas por quê? Porque o dinheiro que veio para poder fazer aquilo, além dos deputados grandes e ainda chega lá no presidente da República e outros mais, ele segurar um dinheirinho, uma quantidade maior, aí quando chega numa cidadezinha no interior,